Olá pessoal, eu sou a Juliana Arida e esse é o InovaHC Podcast, o podcast do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. André Fleury, professor da USP dos cursos de Engenharia de Produção da Poli e Design na FAO. Ele também é coordenador de projetos da Agência de Inovação da USP, do Cosmos e do programa Samsung Ocean N2. Tudo bom, professor? Boa noite, Juliana. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui contigo. Professor, gostaria de começar então a nossa conversa, primeiro para você se apresentar um pouquinho, o que você faz e qual que é o seu papel hoje nesse ecossistema de inovação no Brasil. Bom, eu sou professor da USP hoje em dia, que é uma coisa muito bacana. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei em 2008 como professor da Poli e desde o começo eu entrei numa vaga peculiar, que era uma vaga de professor da Poli, mas que dá aula na FAO também, no curso de Design. Então, desde 2008 eu dou aula na FAO e na Poli, para os cursos de Engenharia de Produção e para o curso de Design. E aí, ao longo dos últimos 10 anos, ou 15 anos, aconteceu uma coisa muito bacana que surgiram duas abordagens que são centrais hoje em dia quando a gente fala de inovação. Da FAO veio o Design Thinking, ou seja, toda a lógica de pensar do designer. E da Poli veio a tal da linha Startup, ou seja, toda a lógica de você testar, validar ou não, mas a partir do teste aprender com isso. Então, a gente teve uma trajetória muito bacana no sentido de que a gente estava no lugar certo, na hora certa, também conhecido como sorte. Mas é um certo empreendedorismo do meio da rua, em que a gente tinha a Poli e a FAO, e aí o pessoal da FEA que estava por perto já tinha toda a tradição em empreendedorismo, o pessoal do IME, da computação, estava vindo para começar também a brincar junto com a gente, e nos últimos 15 anos, esse espaço foi extremamente criativo e realizador para o empreendedorismo e para a criação de novos empreendimentos. Então, nesses últimos 15 anos, a gente começou dentro do contexto mais pequenininho da Poli, da FAO, veio expandindo, começamos a trabalhar uma série de optativas, iniciativas, procurando inclusive misturar os diferentes talentos que a gente tem dentro da nossa universidade, e conforme as coisas foram acontecendo, conforme as coisas foram dando certo, a gente veio assumindo outras posições. Então, hoje em dia, temos o privilégio de atuar olhando a USP como um todo. Então, a gente atua em espaços em que a gente consegue conectar a Poli com a FAO, com a FEA, com o IME, com a biologia, com o Instituto de Ciências Biomédicas, com a medicina, com a ECA, com a EASH, com o Pirassununga, com o Piracicaba, com o Ribeirão Preto. Então, hoje em dia, eu atuo como articulador de diferentes iniciativas que visam formar empreendedores e desenvolver empreendimentos num contexto da USP, onde a USP é uma articuladora também de um ecossistema. Então, a gente também atua conectando junto ao pessoal que tem dinheiro, ao pessoal, os investidores, que são muito próximos. Então, a gente viu surgir os Anjos, Poli Angels, FEA Angels, GV Angels, todos eles muito por perto, observando o que a gente estava fazendo. A gente viu surgirem empresas muito especializadas em já capturarem as melhores ideias que estão aparecendo. Por exemplo, a Tactile, que é uma empresa muito próxima e que volta e meia faz bons movimentos de investimento junto aos talentos. A gente tem as grandes empresas que também atuam e vêm buscar junto a nós inovações ou profissionais. E no final, então, a gente atua num ecossistema conhecido como ecossistema de São Paulo, e que num ranking mundial a gente ranqueia como o 28º do mundo. Então, num espaço que você tem Vale do Silício, Nova York, Londres, Chicago, Pequim, Delhi, todas as outras, o nosso ecossistema é um ecossistema robusto e que hoje em dia é reconhecido mundialmente como um ecossistema capaz de formar bons empreendimentos e bons empreendedores. Então, a minha função é atuar como um articulador e como um promotor das diferentes partes que no final formam um ecossistema de inovação aberta, inovação fechada, cada uma com as suas especificidades, mas um ecossistema que é robusto em relação à questão toda do empreendedorismo. Até vou puxar esse gancho. Seria algo natural, tanto no ambiente brasileiro quanto globalmente falando, que projetos de inovação, que startups, que essas novas empresas surjam necessariamente do ambiente universitário? Olha, essa é uma boa pergunta e depende muito do momento, né? Ou seja, como eu mencionei para você, a gente teve a oportunidade de ver surgir essas duas teorias mais ou menos 2000 O Design Thinking é velhinho, mas em 2008 tem um paper do Tim Brown que vem pela Harvard Business Review, que é onde realmente começa a popularizar muito.
E pouco depois, a Lean Startup começa a popularizar o empreendedorismo direcionado por hipóteses. E dos últimos 10 anos, entre 2013 e 2022, a gente viu um certo empreendedorismo de umbigo, né? Que é uma brincadeira que eu faço, mas os problemas eram problemas muito das pessoas, muito dos alunos. Ou seja, um aluno queria pegar um táxi e estava achando difícil pegar o táxi, queria melhorar essa experiência. Um outro queria facilitar o processo de delivery. Ele achava muito difícil ligar para algum lugar e ter que ficar falando pelo telefone até concluir o pedido. O outro queria ir numa academia, academia que ele quisesse, na hora que ele quisesse. O outro queria, por exemplo, um cartão de crédito com uma melhor experiência, dado que os cartões de crédito, naquele momento, não viabilizavam essa boa experiência. Então, muitos dos empreendimentos que a gente conhece hoje como unicórnios, ou seja, 99, o iFood, o Gympass, o Nubank, surgiram de preocupações de alunos, ou seja, eram preocupações de quem tem de 20 a 30 anos, era um mercado ainda muito em surgimento, era um mercado muito imaturo, estava começando a se moldar naquele momento. Então, nesse período, valeu para burro e foi exatamente o período em que a gente observou ser altissimamente favorável aos alunos molecada, 20, 30 anos, que foi esse espaço de 2013 até 2022. Em 2023, a gente tem um cenário muito diferente. Hoje em dia, o foco é principalmente as deep techs, ou seja, como é que eu consigo fazer uma molécula, como é que eu consigo fazer um robô, como é que eu consigo fazer uma prótese. Então, tem um espaço das deep techs que aí já favorecem os grupos de pesquisa mais robustos, que têm mais tradição. E, por outro lado, você tem toda a questão dos ESGs, ou seja, dos empreendimentos que, de alguma maneira, se justificam por serem ou socialmente, ou em termos de governança, ou ambientalmente responsáveis e favorecendo as grandes corporações. Então, eu te diria que, olhando para trás, sim, ou seja, foi um momento em que os universitários estiveram na frente, exatamente porque os problemas que eles estavam resolvendo eram problemas do seu contexto e que seriam resolvidos com tecnologias que eles dominam. Agora, olhando para frente, eu não sei se vai acontecer a mesma coisa, porque o cenário mudou muito e a questão das deep techs está mais forte nos laboratórios e o ESG demanda uma certa mudança de mentalidade. E por que essa mudança? No sentido de as deep techs, elas fazem mais sentido hoje por uma questão de concorrência? Está sendo mais exigente esse ambiente da inovação? Então, são uma série de motivos, né? Ou seja, o primeiro ponto é que as frutas que estavam mais baixas do pé já foram colhidas. Ou seja, hoje em dia não dá para você falar que você vai fazer um delivery, não dá para você falar que você vai fazer um aplicativo de táxi, não dá para você falar que você vai fazer um aplicativo de academia. Essas ideias mais fáceis, vamos dizer assim, já estão trabalhadas e já estão estabelecidas. Você precisa ser mais refinado em relação ao modelo de negócio que você precisa propor. O segundo ponto, que é o mais importante de todos, é que essas são startups que a gente chama de baixa tecnologia, software e serviço, e que de alguma maneira precisam de um capital que é um capital especulativo, ou seja, são investidores, tem uma lógica toda dos investidores em relação a primeiro ter o investidor anjo, depois o capital semente, depois o venture capital, depois private equity, até a coisa ficar bem grande. E a lógica do anjo é uma pessoa que tem alguns milhões de reais e quando os juros estão a 2%, faz sentido para ele destinar um determinado percentual do recurso dele para apostar mesmo num ambiente de muita incerteza que quem sabe vai dar certo e aí ele recupera o investimento. A outra coisa é trabalhar com juros de 13%, que é o cenário que a gente tem atualmente, em que o camarada, com um bom gestor, consegue fazer 16% ao ano. E aí, com 16% ao ano, ele vai preferir algo mais estável, algo mais seguro e vai estar muito mais avesso à questão toda das incertezas. Então, o capital de risco teve uma mudança muito grande e vai demandar um aprimoramento. Ou seja, eu acompanho esse espaço, né, de capital de risco há muito tempo, desde 2000, quando começaram a aparecer os primeiros fundos, e eles se especializaram nesse tipo de investimento. Mas eles ainda não sabem fazer investimentos nas deep techs, que são investimentos muito mais difíceis e muito mais complexos em relação a toda essa articulação. E o terceiro ponto, ou seja, é que hoje em dia existe já uma série de mecanismos
capazes de fomentar. Existe um interesse da universidade em fomentar a inovação de base tecnológica. A gente já tem uma série de áreas de excelência. Então, por exemplo, na engenharia, na civil, a gente tem na construção civil, a gente tem um excelente núcleo, ou seja, que você tem todo mundo por ali, pesquisadores, empresas, bom dinheiro do governo, das grandes empresas, para estar fomentando. Nas biotecnologias, a gente já tem também essa configuração toda. Então, nesse cenário, ou seja, as biotechs, as deep techs, incluindo as biotechs e as hard techs de uma maneira geral, tendem a estar mais favorecidas para este próximo momento. Incrível. Professor, eu te perguntar, então, nesse processo você citou vários unicórnios, vem acompanhando, né, esses empreendedores já desde 2008. Qual que é a grande diferença em formar empreendedores e criar empreendimentos, então? Essa é uma pergunta que eu acho central. Ou seja, quando a gente começou, né, ou seja, em 2008 e nos primeiros momentos todos, como ainda era muito fácil você conseguir sucesso, a gente falava, não, vamos computar, vamos somar quantos empreendimentos a gente foi capaz de decolar. Então, as métricas que a gente usava, a universidade ela tem um espaço privilegiado no que a gente chama de 0 a 1, ou seja, entre uma primeira ideia até a primeira venda. Depois que você tem a primeira venda, a universidade, por ser pública, já não é tão simples de acomodar, porque começa a rodar dinheiro, e ao rodar o dinheiro, a coisa do público e do privado começa a se misturar, o que não é muito apropriado. Então, a gente estabeleceu como métricas, a empresa começou a vender, ou a empresa foi para um programa de aceleração, ou ela recebeu um investimento. E naquele momento fazia muito sentido, 2014, 2015, mensurar a quantidade de empreendimentos que a gente era capaz de formar. Pra você ter uma ideia, eu tive, né, uma aluna de doutorado que naquele momento fez uma pesquisa com um universo de startups e ela pegou a lista da AB Startups, que tinha mais ou menos 150 startups cadastradas. E depois a coisa foi se expandindo e ficando grande e foi ficando cada vez mais complexa. E o que eu quero dizer com isso? Eu tive com o presidente da AB Startups há pouco tempo atrás, ele falou que tem 8.500 associados. Então, de 150 para 8.500, tem uma mudança muito grande. E as coisas começaram a não dar tão certo, ou seja, quem tinha dado certo deixou de dar certo, então pivotou e mudou de espaço. E aí a gente chegou à conclusão de que, na verdade, muito mais importante do que formar um empreendimento é formar um empreendedor. Ou seja, alguém que vai aprender o que é empreender, alguém que vai curtir o caminho, ou seja, quem empreende está sempre sujeito aos altos e baixos, dias bons e dias ruins, mas que de alguma maneira tem uma paixão muito grande por encontrar as oportunidades, a partir dessas oportunidades criar coisas novas, aonde criar um novo pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma experiência, você tem muita possibilidade. É alguém que é capaz de trabalhar muito com incertezas, ou seja, que de algum jeito chega à noite, coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir, mesmo com todas as incertezas que estão acontecendo. É alguém que é capaz de formar um time, é alguém que é capaz de liderar esse time, é alguém que de alguma maneira acredita num futuro melhor. E na longa estrada, ou seja, eu trabalho com empreendedores que foram em alguns momentos muito bem sucedidos, foram unicórnios, hoje em dia já não deixaram de ser, voltaram, deixaram, e que o que importa no final é exatamente esse gosto pelo caminho. Ou seja, então um empreendedor é alguém que tem essa paixão por estar percorrendo o caminho do empreendedorismo, por estar criando isso de novo, por estar liderando equipes, por estar abrindo novos espaços. Então, hoje em dia, o nosso foco maior é formar empreendedores, mais do que formar empreendimentos. E a gente admira, por exemplo, o trabalho do InovaHC, do Incube, muito em relação ao que tem sido feito de estar formando as pessoas, ou seja, não necessariamente procurando um próximo unicórnio, mas principalmente formando pesquisadores, formando professores, formando alunos que dominam os conceitos, que apreciam os diferentes desafios e que de alguma maneira se sentem muito bem ao percorrer essa trajetória. Então, hoje em dia, o nosso foco é exatamente trabalhar mais a formação dos empreendedores do que dos empreendimentos. Vou até aproveitar esse gancho e fazer um jabá aqui do Incube. Para quem não conhece, o Incube é
nosso programa de capacitação empreendedora aqui do Hospital das Clínicas, né, dentro do Inova HC. Então, você que é da área da saúde, tem alguma ideia para resolver um problema de saúde, está dentro do Hospital das Clínicas, a gente tem essa formação que a gente quer levar a cultura de inovação para nossos todos colaboradores. Professor, vou aproveitar então e partir para a nossa próxima pergunta. Eu, acompanhando todos esses empreendedores, e alguns tiveram sucesso, alguns regrediram, outros alavancaram super. Qual a chance de um empreendedor ter uma ideia e ela realmente se tornar o core dessa startup? E qual a chance, então, de você traçar e mudar completamente essa ideia no final das contas? Boa. Esse é um ponto interessante, ou seja, no começo a gente viu alguns empreendedores começando com uma ideia e efetivamente decolando essa ideia e transformando essa ideia num empreendimento de sucesso que está funcionando até hoje. Então, por exemplo, teve um time que estava nos primeiros anos, 2014, eu acho, 2015, que criaram a FlowSense. A FlowSense era toda uma lógica de como é que você usaria os dados de celulares para direcionar campanhas mais customizadas ou eventuais mídias, comunicações específicas a partir dos hábitos todos daquela movimentação do celular. Esse time, né, o Vitor, o André, eles estão ainda no mesmo espaço, eles fizeram uma parceria com uma empresa internacional e foram, então, hoje em dia, fazem parte de um grande conglomerado onde eles têm uma posição enquanto sócios desse conjunto. Agora, o que a gente entende é que o mais importante é a capacidade de você ir pivotando, ou seja, muito mais do que ter essa meta fixa e de você falar que aquele é o caminho e que você certamente vai estar evoluindo naquela direção, a ideia toda do pivotar, ou seja, a partir dos resultados que você obteve num determinado momento da tua startup ou do teu empreendimento, aprender com aquilo. Se deu certo, seguir para um próximo estágio, ou se deu errado, fazer um movimento de adaptação, escolher um determinado contexto novo. Tem algum outro exemplo para dar para a gente? Do que? De pivotar? Dessas grandes pivotagens no percurso. Eu posso contar uma história de dois empreendedores que eu gosto muito, o Ariel e o Renato, né? O Ariel e o Renato são dois politécnicos que em 2008, quando eu comecei a dar aula, a história é assim, a história é excelente. Então, em 2008, quando eu comecei a dar aula, me puseram na posição para cuidar da tecnologia de informação da produção, que é o meu departamento, né? Aí a gente falou, não, vamos montar um portal, vamos montar uma intranet, vamos montar não sei o que lá. Vamos montar alguma coisa para os alunos. Legal. Chamei os alunos para conversar com a gente. E se a gente fizesse uma espécie de xerox, onde vocês pudessem colocar os materiais, e aí as coisas pudessem ser compartilhadas? E aí eles me perguntaram, professor, você conhece o EBA? Eu falei, EBA? Aí eu falei, não. O EBA, vale a pena você dar uma olhadinha. Lá está todo o material que é gerado dentro da Poli, de algum jeito alguém sobe e de algum jeito alguém compartilha. E aí eu dei uma olhada, e aí o pessoal perguntou, aí, coloca o teu nome aí para você dar uma olhadinha. E eu coloquei meu nome e tudo que eu tinha produzido nos últimos 2, 3 meses já estava ali gentilmente compartilhado. E aí eu perguntei, quem foi que criou isso daqui? O Ariel e o Renato. E eu falei, tá indo bem? Eles falaram, tá indo muito bem. Eles estão fazendo muito dinheiro com o Google AdWords e com tudo que está mexendo ali de publicidade. Algum tempo depois, o EBA começa a ir pior, e aí o Ariel e o Renato somem e reaparecem. E quando eles voltam, eles estão criando a 99. Então, eles ficaram um tempo fora, decidiram que queriam criar alguma coisa nova, e ao voltar para o Brasil, eles resolveram criar a 99, baseada na EasyTax, que já estava bem a pioneira foi a EasyTax, a 99 veio bem depois, quando eles criaram. E de algum jeito eles conseguiram desinvestir, eles venderam bem para a Didi. E logo depois eles aparecem com a ideia mais fora da casinha que eu já vi até hoje, que é a Yellow, que durante algum tempo, quem lembrar, vai lembrar de um monte de bicicleta amarela, e de um monte de patinete, de um monte de outras ideias. E hoje em dia o Ariel está trabalhando muito próximo da doutora Lina Mara, e tem algumas coisinhas com a doutora Lina Mara ali junto do INREA. Então, a ideia é que você vai se renovando, ou seja, enquanto empreendedor ou enquanto o seu negócio. O negócio vai metamorfoseando ou você, enquanto empreendedor, também vai se metamorfoseando também.
O perfil do empreendedor, né? De realmente ir atrás do problema. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Existe, de fato, uma grande diferença no impacto do sucesso da startup se você analisa um problema e, a partir disso, acha uma solução, ou se você vem direto com a ideia da solução e depois vai buscar um problema para resolver a partir dela? Boa. Essa é uma pergunta bacana. A ideia é a seguinte, ou seja, são os dois tipos de startup que a gente pode caracterizar. O primeiro é quando você se encanta por um problema. E aí você vai tentar solucionar aquele problema de muitas e muitas maneiras até você conseguir efetivamente chegar a uma solução que vai ser comercialmente viável, que você vai conseguir tocar em frente. A ideia de entender o problema o entender o problema é uma competência das escolas projetuais, ou seja, das que são arquitetura e urbanismo. A FAU, da USP, São Paulo, a IAL, da USP, que fica em São Carlos, a FAU do Mackenzie, a ESPM, a Belas Artes, todas essas são faculdades projetuais. O que eu quero dizer com isso é que você aprende a se debruçar sobre o domínio do problema e ficar por ali o tempo que for necessário, até você ter muita compreensão de quem é que está por ali, até ter muita clareza de quem são as suas personas e principalmente quais são as necessidades das suas personas. Então, quando a gente fala do Nubank, por exemplo, surgiu para um perfil de jovem que estava inconformado com a qualidade do serviço que estava sendo oferecido. Eles começaram com um cartão de crédito, montaram um banco todo e chegaram a valer por 1 ou 2 dias mais que Itaú. Hoje em dia já valem bem menos, mas eles foram cercando essa persona e ao cercar essa persona eles conseguiram entregar um monte de bons serviços. A XP parecido, ou seja, o pequeno investidor que não tinha por onde conseguir canalizar os seus investimentos, eles também foram desenvolvendo soluções para aquela persona que estava naquele espaço. E captaram o mercado a partir disso. Exato. Então você tem, a partir da persona, é uma abordagem e é muito ligada ao design, ou seja, é por isso que é o design thinking nas etapas iniciais. Hoje eu estava dando aula exatamente disso, ou seja, eu tenho a oportunidade de ensinar design thinking na engenharia e os moleques da engenharia são doidos para já pular para a solução. Nosso objetivo é manter eles um tempão até eles conseguirem explorar, namorar, vivenciar, curtir o problema e aí sim partir para o domínio da solução. Agora, quando você está pensando numa molécula, ela nunca vai ter um problema que ela seja capaz de resolver. Na verdade, essa molécula vai ter que estar ligada a alguma tecnologia que algum dia vai se transformar num produto ou num serviço. Aí é uma outra lógica, ou seja, é uma lógica mais de roadmap, ou seja, de mapas tecnológicos, onde você vai desenhando. Existe sim uma visão de mercado, mas é uma visão de mercado lá na frente, e a partir dessa visão de mercado lá na frente, como é que você vai pensando produtos e serviços e as tecnologias, como é que as tecnologias de algum jeito vão se agrupando para viabilizar esses serviços para chegar até o mercado. Então, nesse caso, é muito mais empurrado pela tecnologia do que exatamente puxado por um problema que está demandando aquela tecnologia. São duas visões diferentes. Esse empreendedorismo que a gente viveu muito forte nos últimos 10 anos era a partir do problema, muito mais que da tecnologia, mas quando eu falo das deep techs, quando a gente fala dessas tecnologias mais profundas, elas vêm ao mundo porque elas precisam ser amadurecidas para que efetivamente possam se tornar verdade. Os problemas já são claros, inclusive, e provavelmente já reconhecidos em relação a como que elas vão atuar quando elas obtiverem sucesso. Você citou sobre inovação aberta e inovação fechada. O que, de fato, é essa diferença? Então, a inovação fechada, ela é uma inovação clássica, ou seja, a ideia é a seguinte: eu tenho meu espaço, surgiu uma determinada inovação e eu vou tentar fechar para capturar todo o valor. Tá? Então, esse era o modelo tradicional de P&D das organizações. As organizações falavam, não, eu vou ter uma área de pesquisa e desenvolvimento, onde eu vou colocar os melhores cientistas. Esses cientistas, de alguma maneira, vão ser capazes de criar melhor produto, serviço, tecnologia, seja lá o que for, e eu vou capturar todo esse valor. Um caso clássico é a Intel, a fabricante de chips, que durante muito tempo foi dona do mercado, exatamente pela sua capacidade de fazer inovação fechada. E eu lembro até hoje uma palestra de um engenheiro da Intel que falou que quando eles entravam em processos de criação, eles ficavam 3 meses
quase que trancados num espaço, sem poder sair, sem poder se comunicar, nada, porque a questão toda era não compartilhar. Esse é um modelo que funciona, mas não em alguns contextos. A inovação aberta é a ideia toda de uma inovação mais boba, em que basicamente eu me dou bem hoje, você pode se dar um pouco pior, mas quem sabe amanhã você se dá melhor e eu me dou um pouco pior, mas a gente vai trabalhando todo mundo em direção a uma espécie de bem comum. Então existe muita confiança entre quem está participando desse espaço, existe uma certa ingenuidade em relação ao que está sendo proposto, e a ideia toda de que o compartilhamento é mais importante do que uma pessoa ou uma instituição só se beneficiar. A melhor historinha que eu conheço, a gente estava na Autodesk, na Califórnia, e o vice-presidente da Autodesk veio contar uma piada de por que a Califórnia era diferente do resto dos Estados Unidos, o Vale do Silício, né? E a piada dele é uma piada, mas a ideia toda é de que em Nova York, um dentista descobriu que se ele colocasse uma lhama do lado do paciente, o paciente poderia passar a mão na lhama e ele ficaria mais tranquilo e o tratamento iria mais fácil. E aí ele foi oferecer essa ideia para um capitalista em Nova York e esse capitalista começou a tirar sarro dele, dar risada. Nossa, que ideia boba, que ideia idiota. E aí ele falou, não, mas a ideia não é boba, eu tenho certeza que isso vai funcionar. Ele foi para Boston, contou a mesma história para um outro capitalista em Boston, e aí o capitalista em Boston começou a dar mais risada ainda, ou seja, como pode chamar um amigo para dar risada dessa pessoa? Aí ele falou, não, mas eu tenho certeza que essa ideia é boa. Ele pegou um avião e foi para o Vale do Silício, e ao chegar em São Francisco, conforme ele ia contando, o capitalista ia se empolgando, e ao final ele falou, não é que nós vamos ter uma lhama, nós vamos ter 2 lhamas, porque se você também ficar nervoso, você pode passar a mão na sua lhama, e aí todo mundo vai ficar mais tranquilo. Então, a inovação aberta é muito esse sentimento de experimentar, construir e compartilhar, e que ao longo do caminho, o ecossistema como um todo, ele é favorecido. Professor, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu vou te fazer... Acho que a minha penúltima pergunta vai ser, então, uma pergunta polêmica. Por que morre tanto projeto de inovação? O projeto de inovação morre porque ele tem que morrer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu trabalho nas etapas mais iniciais da criação das inovações. Então, eu acho que o primeiro ponto que é importante é o seguinte, entre 0 e 1 e 1 para frente. Quando eu entrei na USP, era um empreendedor quem tinha um sucesso. E eu lembro que eu caminhava ali pela Praça do Relógio e perguntava, mas, cara, de onde que veio esse sucesso? Ou seja, um dia qualquer empreendedor estava andando, abriu-se os céus, fez-se a luz e ele chegou nessa primeira venda. E depois que deu errado todo esse primeiro ciclo da bolha da internet de 2000, surgiu a ideia de que empreendedor é todo mundo que deseja criar alguma coisa nova e que tem uma boa ideia para criar essa coisa nova. E no estágio que eu atuo, então, por exemplo, entre o 0 e o MVP, que são as disciplinas, é um monte de moleque, um monte de pós-adolescente que está por ali, que está brincando, que está experimentando e que não necessariamente vai querer evoluir, não necessariamente vai querer tocar aquilo depois e vai chegar até o MVP. Então, o MVP vai ser uma ideia que funcionou, que de alguma maneira foi validado e que ele pode seguir em frente. Mas tem um período mais difícil ainda, que é entre o MVP e a primeira venda. Que o cara tem que estar no laboratório, de algum jeito trabalhando, de algum jeito criando, e de algum jeito obtendo os recursos para transformar um MVP num negócio de verdade. Então, ali é quase como se a única certeza fosse que vai dar errado. E faz parte. O nosso funil é gigante. O objetivo é tentar chegar aos 100 mil alunos da USP. E mal a gente chega a 5 mil, ou seja, a gente ainda está muito... O objetivo é fomentar que a gente tenha mais empreendedores. Então, quando você está num ambiente muito incerto, é muito natural que as coisas não funcionem. E mesmo quando você tem de 1 até 100, ainda está nos estágios iniciais e a coisa ainda está evoluindo. E aí você já tem menos incerteza e mais risco. Mas o dar errado ou dar certo no final do dia, voltando lá na pergunta de trás, são as duas faces da mesma moeda. E as coisas podem dar certo hoje, dar certo ou dar errado amanhã e depois voltarem a dar certo. O que importa realmente é o caminho. E eu acho que esse é um ponto que é mais importante, ou seja, é a paixão pelo caminho que você está percorrendo. E dar certo ou dar errado são as duas faces da mesma moeda. A inovação pressupõe risco, incerteza, e isso necessariamente vai estar
sujeito aos dias melhores e aos dias piores. Então, eu não gosto muito dessa palavra fracasso. Eu diria que são só dias piores em que a coisa não funcionou exatamente como você tinha planejado. Mas não quer dizer que amanhã não vai ser um outro dia e que a coisa pode funcionar muito melhor do que você tinha esperado inicialmente. Professor, uma dica final, então, para quem quer empreender hoje no Brasil? Olha, eu acho que tem exatamente os pontos que a gente mencionou lá no comecinho. São as 3 visões que a gente tem atualmente. Primeiro, você pode se apaixonar por um problema e, a partir disso, querer solucionar este problema. O Brasil é um país lotado de problema, o que não falta para a gente, são bons problemas para empreender, vale a pena estar buscando esses problemas. Em especial, ou seja, hoje em dia, no mercado que nós estamos, então se existe menos capital para os empreendedorismos mais clássicos de umbigo, como a gente tinha mencionado, existe uma certa atenção, em especial para os ESGs, ou seja, para aquilo que de alguma maneira é ambientalmente consciente ou socialmente consciente, ou então traz mais governança para as corporações. Então, trabalhar hoje em dia a visão dos ESGs é uma ótima perspectiva. A nossa universidade está mudando de rosto muito rápido com relação à questão toda das cotas e dos nossos novos espaços, dos nossos novos contextos. As organizações estão sendo cobradas por serem mais responsáveis em tudo aquilo que elas fazem. Então, o ESG é um outro espaço que a gente acredita hoje em dia como sendo um bom espaço. E o terceiro é exatamente a ideia das tecnologias, ou seja, quem está trabalhando com boas tecnologias e acredita que essas tecnologias possam vir a fazer a diferença no futuro, também são espaços que a gente acredita como muito promissores e que podem viabilizar empreendimentos estrondosos no curto, no médio e no longo prazo. Então eu diria que são essas as 3 principais contextos. Se apaixonar por um determinado problema, ou trabalhar com a questão toda dos ESGs, ou eventualmente procurar o desenvolvimento de excelentes tecnologias. A gente está chegando no final do nosso podcast. Professor Fleury, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Juliana, uma satisfação grande poder compartilhar com vocês aqui no Inova HC. Esse é o Inova HC Podcast e a gente te espera no próximo episódio.